Para todos sempre exaltamos e enaltecemos o nome excelente de Jesus Cristo. Tudo bem, amados? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. E nesse momento estaremos estudando na aula de número 22, Palavra Poderosa. O tema que estamos tratando fala a respeito do plano da salvação. E dentro de uma abordagem estamos tratando sobre a conversão e vida com Jesus Cristo. Já vimos essa abordagem em aulas anteriores e agora nós estamos continuando. Siga nas nossas plataformas digitais, o nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Vamos conosco. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados, você em Cristo, ninguém te toca, ninguém te vence, porque ninguém pode ser vencido se esse foi destinado por Jesus Cristo na terra dos viventes. João capítulo 10, versículos 27 a 29, ninguém pode nos afastar de Jesus, absolutamente ninguém, porque nesse texto está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Veja o que Jesus está dizendo. E da mão do Pai, ninguém mesmo pode arrebatar. Ande com Cristo e seja mais do que vencedor. Amém? Atos capítulo 3, versículo 19. O que nós temos que fazer? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amados, para que você deixe de ser pecador e passe a ser santo, você tem que se arrepender e se converter. É isso que nós estamos ministrando segundo a palavra. 1 João capítulo 1, versículo 9, nos mostra o perdão e a purificação, porque está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é confessar pecado no confessionário a um padre, não é isso, é confessarmos os nossos pecados a Deus e uns aos outros, aos santos, homens e mulheres habilitados por Deus, que tenha Jesus Cristo como único Senhor. Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. Então, amados, confessou o pecado, pode ser o mais horrendo, pode ser o mais ignóbil, pode ser o mais sujo, não importa. Não fique se culpando e nem trazendo à tona aquilo que você fez no passado, se você já se arrependeu, se você já entregou a sua vida para Jesus, você agora é uma nova criatura. Perdoe a si mesmo e caminhe com Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, Jesus perdoa os nossos pecados, queridos. Porque está escrito, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então quem nos justifica é Jesus Cristo. Quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, menos nós vamos nos justificar para os homens. Entenda isso. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então ele pagou alto preço, ele removeu todos os nossos pecados, todas as nossas maldições. É isso. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, nós encontramos aí a parábola do credor incompassivo. E nesse texto diz que por isso o reino dos céus é semelhante. Veja bem, parábola é uma comparação. Então o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com seus servos.
E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Ou seja, cada talento é 6.000 denários. 10.000 é 60 milhões de denários. Ou seja, 60 milhões de dias de trabalho de um trabalhador comum. Essa era a dívida que aquele sujeito tinha com o rei. Impagável, né? Porque continua dizendo, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuísse e fosse pago a dívida. Mesmo assim não dava para pagar. Tudo, eles, a família e todos os bens. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Quer dizer, ele não tinha outra alternativa a não ser se arrepender, pedir misericórdia. Conseguiu mover o coração do rei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida toda. Fala assim, vai embora, você não me deve mais nada. Não paga nada. Não vou nem negociar com você. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, olha a atitude humana, que lhe devia 100 denários, ou seja, 100 dias de um trabalhador comum. É diferente de 60 milhões de dias, né? E agarrando, sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Quantas vezes nós queremos fazer justiça, amados? Então o seu conservo, caindo-se aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Amados, a nossa justiça própria só nos leva à condenação. Por que não perdoar as pessoas? Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se. Ninguém se alegra com injustiça. Entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-lhe, disse, não se esqueça que nós temos acima de nós um Senhor e nós vamos prestar conta com ele. Não se esqueça. Amém? Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Amados, nós tínhamos uma dívida impagável com o nosso Deus. Quanta coisa errada nós fizemos. Por que nós não perdoamos as pessoas? Por que nós não somos compassivos, complacentes, misericordiosos? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Quem não perdoa está sendo chicoteado, até que lhe pagasse toda a dívida. Veja, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Amados, chegamos a ficar impressionados, extasiados, quando alguém fala assim, fulano me fez uma coisa tão horrível, tão horrenda, que eu não sou capaz de perdoar. Olha, nunca vou te perdoar. Queridos, nunca fale um negócio desse. Eu sei que você aprendeu isso com os homens, você pode ter aprendido isso com a sua família, você pode ter aprendido isso com a tradição, você pode ter aprendido isso com a cultura, você pode ter aprendido isso com os meios de comunicação, com o meio cultural, não importa onde você aprendeu. Aprendeu no mundo, né? Mas com a palavra de Deus você aprende o seguinte, perdoa. Mas essa pessoa, deixa que essa pessoa vai se ver com Deus. A mão de Deus pesa mais do que a sua. A justiça pertence ao Senhor. Não queira você vingar. A vingança pertence ao Senhor nosso Deus. Mas ele me levou, mas ele me faliu, mas me traiu, mas roubou. Irmãos, perdoa. Perdoa. A parábola do credor incompassivo nos ensina isso. Alguém estava devendo 60 milhões de dias de trabalho de um trabalhador comum. Impagável. E o rei se compadeceu. Quantas coisas horríveis, horrendas, quantas coisas cruéis nós praticamos na vida. Mas eu sou uma pessoa boa e eu não sei por que coisa ruim acontece com pessoa boa. Irmão, você não é bom nada. Bom é Deus.
Você e eu somos cheios de tortuosidade. Nós trazemos uma herança maldita, maligna, familiar, que nos projetou nesse mundo perverso. Um mundo de mentira, um mundo de promiscuidade, um mundo de violência, um mundo de falsidade, em que eu e você estamos contaminados. E agora Deus, o Criador, nos dá uma oportunidade para caminhar com Ele. E Ele fala, olha, eu vou pagar o escrito de dívida, tudo que veio sobre a tua vida, tudo que você herdou da sua família, tudo que você herdou do homem, do sistema, está pago, você não deve mais nada. Queridos, quem somos nós para falar que alguém nos magoou, nos machucou, nos feriu, nos roubou e falar, eu não vou perdoar? Perdoa. Porque quem não perdoa sabe como quem anda? Doente, angustiado. Porque sempre que você lembra do fato, você entra em angústia, em tristeza, em dissabor. E o Senhor quer te dar um coração livre de amargura, livre de ressentimento. Portanto, em nome de Jesus, lance fora essa capa da sujeira, os seus pecados, as suas maldições, o seu coração duro, a sua insensibilidade, o seu ímpeto de justiça própria. Lança fora isso. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha a oportunidade de entrar no seu coração e fazer de si uma nova criatura. Transformar verdadeiramente a sua vida. Porque aí os homens vão olhar para você e falar, você está mudado, hein? Você está mudada. Aí você vai testemunhar, falar assim, olha, é Cristo no meu coração. Só Cristo pode fazer essa obra. E aí as pessoas vão querer conhecer o Cristo vivo que há dentro do seu coração. Até a próxima, em nome de Jesus. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de transmitir essa mensagem a outras pessoas. Eu creio que você conhece várias pessoas que você pode estar transmitindo. Não se esqueça de estarmos juntos nas nossas redes sociais. O nosso endereço no YouTube é canal Palavra Poderosa. O nosso e-mail é oliveirasiloafrica@gmail.com. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.